Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa quinta-feira, diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV SP, para falarmos muito de esporte no programa de hoje. Olha, vamos falar muito de Libertadores, os times brasileiros não tiveram piedade dos seus adversários. O Flamengo venceu a equipe do Tolima pelo placar de 7-1, jogando no Maracanã. O Palmeiras venceu a equipe do Cerro Porteño com direito a um belo gol de Rony de bicicleta pelo placar de 5-0. Vamos falar também da Copa Sul-Americana. Tivemos a classificação da equipe do Ceará, que venceu a equipe do The Strongest pelo placar de 3-0. O Santos, infelizmente, foi desclassificado na Copa Sul-Americana, acabou perdendo as penalidades para a equipe do Deportivo Táchira pelo placar de 4-1. Vamos fazer um esquenta dos jogos de hoje pela Libertadores. Temos na Argentina o Fortaleza decidindo a sua classificação diante da equipe do Estudiantes de La Plata. Vamos falar também de Copa Sul-Americana. O São Paulo entra em campo hoje contra a equipe da Universidade Católica. Tem o Atlético Goianiense, que joga no Antônio Ascioli contra a equipe do Olímpia do Paraguai. Informações do mercado da bola, Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Por isso eu te convido a acompanhar o nosso Connect Sport de hoje. Bom, eu apresentando aqui quem faz todo dia o programa ao meu lado, os meus comentaristas. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os nossos amigos ligados na Connect. É isso aí, Gabriel. Ontem a rodada foi muito boa para os brasileiros, né? Muitas goleadas, tirando o Santos, obviamente, que infelizmente foi eliminado, mas goleada do Ceará, do Flamengo, do Palmeiras. Foi uma coisa muito louca e vamos debater sobre tudo isso agora. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Gabriel, e desejando uma boa tarde também ao nosso comentarista diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Ei, Daniel, parece que travou, hein? A internet do Daniel. Ei, Daniel, vou ter que mandar a banda larga. Dá um jeito nessa internet, pelo amor de Deus. Bom, mas enquanto não volta a conexão do nosso comentarista Daniel Godoy, vamos começar falando da equipe do Flamengo. O Flamengo venceu o Tolima pelo placar de 7-1 e quem analisa essa partida é o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. A vitória do Flamengo incontestável, né, cara? A vitória é digna realmente de uma equipe que vai brigar por tudo. Eu estive ontem no Maracanã, a atmosfera da torcida do Flamengo foi uma coisa impressionante, né? Uma atmosfera muito, muito incrível, tava todo mundo muito confiante, a torcida cantou o jogo todo, foi realmente uma festa muito bonita da torcida do Flamengo, e uma vitória muito merecida, né? E o Flamengo fez por onde? Eu acho que talvez esse jogo entra aí, desde aquele 2019, né? Desde a saída do Jorge Jesus, entra no top 3 aí de jogos do Flamengo, nos últimos 3 anos, de nível de jogo, de atuação, uma equipe que pressionou muito o tempo todo, a equipe do Tolima, não deixava o Tolima jogar, né, sempre sendo muito agressivo, buscando o gol a todo instante, né, mesmo quando o jogo estava 7-1, a gente viu o Dorival do lado do campo, falando para os jogadores irem para o ataque para fazer mais gols. Então, assim, parece que o Flamengo, ontem, né, pelo menos, né, não sei se vai ser assim nos próximos jogos, mas parece que o Flamengo ontem resgatou aquele espírito do Jorge Jesus, daquele time do Jorge Jesus de 2019, que era um time que goleava todo mundo, que fazia muitos gols. Então, assim, eu acho que o Flamengo tá no caminho bom e ontem foi uma vitória realmente digna de animar o torcedor mesmo. O torcedor tem que estar animado, tem que estar esperançoso, porque foi uma vitória muito, 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 muito boa do Flamengo. E olha só, eu queria falar uma coisa também, eu vi muita gente falando, mas foi o Tolima, que o Tolima é isso, que o Tolima é ruim, não sei o quê. Cara, o Tolima ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão, tá? Tirou a invencibilidade do Atlético Mineiro dentro do Mineirão esse ano. Ganhou por 2-1. Um time que é bom, que em 22 jogos esse ano só tinha perdido 3 fora de casa. Então, assim, não é qualquer time que o Flamengo enfrentou. Eu acho que por isso que a torcida tem que estar animada, tem que estar esperançosa e que parece que mudou, né, o ânimo, né? Porque o Flamengo realmente, naquela época do Paulo Souza, principalmente, né, tinha a torcida desanimada, a torcida chegava no Maracanã já protestando, já xingando o Paulo Souza, já pedindo respeito, pedindo comprometimento dos jogadores, e agora isso mudou, né? Desde o começo do jogo, a torcida apoiou, a torcida gritou o nome dos jogadores, apenas quando o Arão entrou que a torcida chegou a ensaiar umas vaias assim, mas nada também muito grande. Então, assim, acho que o Flamengo jogou muito bem. Jogadores que não estavam jogando bem voltaram a jogar bem, como é o caso do Rodinei, do Léo Pereira, o próprio Thiago Maia voltou a jogar bem, o Everton Ribeiro voltou a jogar muito bem, segunda partida dele seguida, que ele vai muito bem no jogo, entendeu? O Pedro, né? O Pedro estava sendo muito criticado, o próprio Gabigol também, né? Eu acho que o Dorival parece que encontrou uma fórmula de jogar com os dois juntos, e isso está sendo muito interessante de assistir, né? Porque nenhum técnico, desde o Jorge Jesus, né? Nem o Jorge Jesus conseguiu fazer isso, nem o Rogério Ceni, nem o Renato Gaúcho, nem o Domi, conseguiu botar o Pedro e o Gabigol junto. E o Dorival parece estar conseguindo.
né? Já é o segundo jogo seguido que o Pedro e o Gabigol marcam na mesma partida. Então, assim, eu acho que os dois estão muito bem, estão formando uma dupla muito boa, ainda mais com a chegada do Cebolinha e do Vidal e talvez aí de outros atletas, né? O Wendel, também tem aí o Wallace também negociando. Eu acho que o Flamengo, cara, tem tudo para fazer um bom ano aí e quem sabe conquistar títulos, porque o time do Flamengo, na minha opinião, se estiver jogando que sabe, todos os jogadores ali, se as peças tiverem entrosamento, tiverem ligadas um ao outro, cara, esse time do Flamengo, na minha opinião, é o melhor time do Brasil, porque a quantidade de talento que tem nesse time é uma coisa impressionante, né? Com o Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, agora o Cebolinha, aí o Vidal, o Thiago Maia, o João Gomes, aí na defesa tem o Davi Luiz com o bom zagueiro, tem o Felipe Luiz. Então, assim, é um time muito bom do Flamengo. E fora o Marinho, outras peças que não entram muito, né? O Vitinho, o Matheus França ontem fez o gol, menino de 17 anos. Então esse time do Flamengo é muito bom e vai dar muito trabalho esse ano, ainda mais com a chegada do Dorival e com a chegada dos reforços. O time do Flamengo deu uma encorpada e eu acho que vai dar trabalho. Bom, Gabriel, eu te faço a seguinte pergunta. Pelo que eu acompanhei ontem no Maracanã, eu percebi que esse novo trabalho do técnico Dorival Júnior tem tem animado também bastante a torcida, né? Ontem no Maracanã tivemos um grande público por parte da torcida do Flamengo e, inclusive, eu te pergunto, o quanto a torcida está animada com esse trabalho do Dorival e, na sua visão, após o jogo de ontem, o que o Dorival pode agregar nessa equipe do Flamengo pro decorrer da temporada? Inclusive, o Connect Sport a equipe do Connect Sport com o nosso comentarista Gabriel Sanches esteve presente no Maracanã e nesse momento a gente vai passar um vídeo que o Gabriel fez diretamente do estádio. Aí pode falar, Gabriel, o que você acha aí do Flamengo ou da torcida do Flamengo? Não, realmente, assim, a torcida do Flamengo, a verdade é que nunca deixou de lotar o Maracanã mesmo, né, mesmo na fase da crise, assim, né, com o Paulo Souza. A torcida estava indo ao estádio, mas estava indo em tom de protesto, né? Mas ontem não, ontem foi uma coisa, uma sintonia entre jogadores e torcida, né? Foi isso que eu consegui perceber de dentro do estádio. Eu acho que desde o começo da partida, assim, mesmo antes até, né, antes de começar o jogo, a torcida já estava cantando, já estava apoiando os jogadores, realmente estavam em sintonia, né, com os jogadores. E eu acho que isso é muito importante, né, para poder os resultados virem, né? E não é à toa que veio o resultado. Eu confesso que o último jogo que eu tinha ido tinha sido contra o Fortaleza, aquela derrota, e desde o começo já senti um clima meio estranho, a torcida meio impaciente e tal, e você percebe quando a torcida está em sintonia com o time vai render. Agora, quando não está em sintonia, não vai dar certo, e ficou claro isso no jogo de ontem. Desde o começo do jogo, a torcida estava junto com a equipe e o Flamengo acabou engrenando, né? Você falou do Dorival, né? O Dorival, cara, é um técnico que não inventa, ele faz o simples, né? E o simples dele é o que está funcionando no Flamengo hoje, essa que é a verdade, né? A gente falou muito do Paulo Souza, de querer estar com 3 zagueiros, de querer fazer um jogo mais posicional, cada um na sua posição, e o Dorival veio e modificou tudo isso e deu um jeito nesse time. Né, o Gabigol, cara, um cara que flutua ali, às vezes está de centroavante, está na ponta direita, está na ponta esquerda, viu o Gabigol fazendo facão, vindo pelos lados também, né, vindo pelo meio, né, que o gol dele é uma jogada que sai pelo meio. O Pedro também, sempre movimentando ali, tentando fazer o pivô, tentando receber a bola, né, que deu uma assistência para o Matheus França, e quase deu assistência do gol do Gabigol, né, que acabou sendo gol contra. O Arrascaeta também, todos os lados do campo, né, o próprio Thiago Maia também sempre girando ali, tentando acionar o meio-campo do Flamengo. O Everton Ribeiro também vindo muito bem nessa parte central do campo, também fez uma partida assim excelente. Eu acho que o Everton Ribeiro, eu acho que o Dorival achou a posição dele, ele não é mais aquele ponta-direita, eu acho que a gente tem que perceber isso, até por questão da idade, questão física, ele não é mais aquele ponta-direita que vai vir correndo, que vai vir puxando a bola, mas ele pode ser um cara que pode vir no meio-campo e ajudar demais, né, jogando na parte central do campo. Então eu acho que o Dorival mudou taticamente a equipe, deixou os jogadores mais à vontade dentro do campo. Eu acho que essa que foi a principal mudança do Dorival, e eu acho que ele tá fazendo certo, cara. Eu acho que o time do Flamengo, você tem um elenco tão robusto que você pode escalar para determinado jogo. Por exemplo, no jogo do Santos, só tinha apenas 3 titulares no jogo do Santos para jogar hoje. Então, assim, no jogo domingo também vai ser outro time, porque quarta-feira que vem tem um jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, eu acho que o Dorival tá sabendo usar bem o elenco do Flamengo, tá sabendo usar bem o time do Flamengo e conseguiu fazer isso em pouco tempo, né? Conseguiu fazer isso em menos de um mês do que o Paulo Souza em 6 meses não conseguiu fazer. Então, assim, eu acho que a prova do Dorival agora, né? Fica a prova aí que não precisa ser um técnico estrangeiro, sabe? Aqui no Brasil, entrou muito nessa onda e tal. Mas, assim, até agora, os únicos técnicos estrangeiros que deram certo no Brasil foram o Jorge Jesus e o Abel Ferreira. Os únicos, porque de resto, até agora, ninguém conseguiu dar certo. Então, assim, eu acho que o Dorival tá fazendo um bom trabalho, um cara que realmente
talvez não tenha muitos títulos grandes na carreira, ganhou acho que uma Copa do Brasil com o Santos, mas é um cara que é extremamente profissional, é um cara que entende muito da bola, e um cara que realmente não inventa, faz o feijão com arroz, e se ele fizer isso, cara, nesse elenco do Flamengo, que tem um time recheado de estrelas, vai funcionar. E eu acho que ficou muito claro isso na partida de ontem, e eu acho que o Flamengo voltou àquela sintonia, torcida, mais jogadores. Só um detalhe, Gabriel, ontem tinha mais de 61 mil pessoas no estádio, tá? Você tem ideia, o ingresso mais barato era R$ 120, mesmo assim a torcida do Flamengo lotou o estádio. Então, realmente, deixo aqui meus parabéns para a torcida rubro-negra, que foi em peso ao Maracanã ontem para assistir esse jogo e que estava com o Vidal lá na arquibancada. E o Vidal estava lá no camarote lá assistindo o jogo, chegou ontem no Rio. Então, acho que o clima está de festa aqui no Rio de Janeiro hoje. Mais uma vez, técnica, passa os vídeos aí que o nosso comentarista Gabriel fez no Maracanã. E, Gabriel, conte mais pra gente como é que foi a atmosfera dentro do estádio do Maracanã com a classificação do Flamengo. Cara, eu vou ser sincero, né? Acho que ficou muito óbvio pra todo mundo aqui. Eu sou Flamengo, tá, galera? Só pra falar, mas eu não tenho problema de revelar meu time. Nada vai mudar também o que eu vou comentar, o que eu vou opinar aqui. E, cara, eu não senti uma energia dessa dentro de Maracanã como torcedor há muito tempo, cara, de verdade mesmo. Eu tenho ido bastante jogos esse ano e eu senti a torcida um pouco mais nervosa, uma torcida um pouco mais, sabe, triste com o empenho. E ontem não, ontem desde o começo, até nos entornos do Maracanã, nos bares e tal, todo mundo muito contente, muito feliz, muito confiante, gritando o tempo todo, o jogo todo. Cara, eu, inclusive até comentei aí no vídeo, né, na nossa frente tinha um grupo assim de 10 holandeses, né, e todos eles malucos com a torcida, olhando e tal, pulando. Então, assim, é isso que o futebol proporciona pra gente, né? Não só a torcida do Flamengo, mas como outras torcidas também. Né? A torcida do Corinthians é sensacional, a torcida do Palmeiras é incrível, a torcida aqui no Rio do Fluminense, a do Vasco, que lotou o Maracanã semana passada, botando mais de 60 mil pessoas no estádio. Então, assim, o futebol brasileiro precisa da torcida, sabe? E eu acho muito legal quando tem esse encontro, sabe, essa sintonia entre jogador e torcida, e quando acontece isso, cara, é maravilhoso, né? E a gente percebe isso quando o time tá bem, a gente percebeu isso com o Flamengo ontem, mas assim também, poxa, acho que contra o Corinthians e Flamengo, né, que vai ser domingo, eu acho que a torcida do Corinthians também vai fazer uma festa linda, até porque depois dessa classificação contra o Boca, acho que os jogadores merecem também. Então, assim, é muito maneiro ver essa sintonia entre jogador e torcida, e muito legal, cara, muito legal mesmo, e espero que continue também, não só com o Flamengo, mas com outros também, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa coisa, chega de briga, chega de violência nos estádios, fora dos estádios, a gente quer ver a festa, e ontem foi uma festa, né? Assim também como foi festa em outros lugares, imagino como deve ter ficado torcedor do Palmeiras com a goleada ontem também por 5-0, se bem que eles estão acostumados, né? Porque o Palmeiras está difícil, né? Goleia todo mundo. Mas assim, realmente foi muito legal ontem a energia dentro do Maracanã, e espero que isso continue para todo mundo, sabe? E essa Libertadores virou meio que uma Copa do Brasil, né, Gabriel? É só brasileiro, espero que o Fortaleza também classifique hoje, que seria muito legal também. Já temos um Palmeiras Atlético Mineiro, já temos um Flamengo e Corinthians, podemos ter um Fortaleza Atlético Paranaense. Então, assim, tá muito bacana essa Libertadores, e a torcida brasileira está fazendo um show à parte, né? Em todos os jogos, né? Até do Fortaleza até o Flamengo, até o Palmeiras, até o Corinthians, até o Atlético Paranaense. É impressionante a festa que a torcida brasileira está fazendo. Diferente de outros, né, Gabriel? Só uma crítica aqui, né? Diferente aos argentinos, né? Que não a todos, né? Mas uma minoria babaca, né? Na minha opinião, que fica fazendo racismo, que fica arrumando confusão, né? Então, realmente, chegando essa minoria, é uma festa muito bonita do futebol sul-americano. Exatamente, tá aí mais uma vez os clubes brasileiros tendo hegemonia dentro da Copa Libertadores. E temos recado de que acompanha o nosso Connect Sport dessa quinta-feira. O Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês, boa tarde, pai, muito obrigado na audiência do nosso programa. Renato Sanches, boa tarde, Connect Sport, programa promete. Valeu, Renato, muito obrigado pela audiência no nosso programa, um abraço. Renato Sanches, Dorival não inventa, mas simplifica. Exatamente, Renato. Foi o que o nosso comentarista Gabriel Sanches acabou de frisar, que às vezes não precisamos de técnico estrangeiro dentro do futebol brasileiro. Até o momento, o Dorival Júnior fazendo um grande trabalho frente à equipe do Flamengo. Bom, a gente queria só rapidamente falar, o nosso comentarista Daniel Godoy teve um pequeno problema no seu notebook, por isso que até o momento acarretou a participação dele no nosso programa, mas assim que o problema for resolvido, possa ser
que ele volte ao nosso Connect Sport e contribua com a sua excelente participação. Só fica esse atento aí, pedindo perdão aí a todos que acompanham o nosso programa. Programa ao vivo é assim, acontece esses problemas aí, aconteceu esse problema no notebook do nosso comentarista Daniel Godoy, mas vamos seguir o nosso programa falando agora da equipe do Palmeiras, que consolidou a sua classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores, vencendo a equipe do Cerro Porteño pelo placar de 5-0, com direito ao belo gol de Rony. E quem vai falar mais sobre essa partida é o nosso comentarista Gabriel Sanches. Não, realmente, a vitória, assim, incrível do Palmeiras, né? O Palmeiras é impressionante, né? Até o Daniel brinca, né? Quando o Palmeiras perde um jogo no Brasileiro, que ele sempre fala, né? Se fosse na Libertadores, o Palmeiras tinha goleado, né? E realmente é verdade. Mais uma atuação, assim, muito boa do Palmeiras. O Cerro Porteño é um time muito tradicional no Paraguai, um time chato também de se jogar contra. E o Palmeiras simplesmente passou o trator, tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta, né? Conseguiu fazer uma partida ontem muito boa. O Rony finalmente conseguiu fazer seu gol de bicicleta, né, Gabriel? Impressionante, né? Todo mundo brinca isso, né? Ele finalmente conseguiu fazer o gol de bicicleta, um golaço, diga-se de passagem. O Gustavo Gomes, é impressionante o Gustavo Gomes na bola aérea, né, cara? Eu fico espantado, assim. Eu confesso que antes de vir pro Palmeiras eu não conhecia muito bem ele, mas, cara, depois que ele chegou, é impressionante o que joga o Gustavo Gomes. A bola aérea pra ele, assim, a coisa parece que ele tá pulando contra um cara de 1,60 m, sabe? Ele tem um tempo de bola, assim, fantástico. É um cara realmente muito bom, é um jogador muito interessante e realmente ajuda demais o Palmeiras, né? O Breno Lopes também voltou a marcar. Eu acho que assim, cara, o Palmeiras é aquilo, né? O Palmeiras hoje, na minha opinião, é o time a ser batido na América do Sul, até porque é o atual bicampeão da Libertadores, é um time que em mata-mata cresce muito, a gente sabe disso, né? Lembrando que o Palmeiras não perde o mata-mata de Libertadores desde 2019, quando perdeu para o Grêmio nas quartas de final. Então, assim, é uma equipe que conhece demais a Libertadores nos últimos 2 anos, ainda mais com o Abel. Então, assim, é um time que hoje é o time a ser batido e veio com tudo para ser campeão, cara. Essa que é a verdade. O Palmeiras veio com tudo para ser campeão e eu acho que vai chegar até a final do jeito que está jogando, até porque, na minha opinião, está jogando melhor com o Atlético Mineiro e vai pegar o Atlético Paranaense ou o Estudiantes da Fortaleza. Então, acho que, na minha opinião, o Palmeiras tem grande chance de chegar à final. E principalmente o que chama muita atenção nessa equipe do Palmeiras, Gabriel, dentro desse esquema tático do Abel Braga propõe para esse do Abel Braga não, o Abel Ferreira, peço perdão pelo erro, é que é um time muito dinâmico do meio para frente, né? Um meio de campo muito dinâmico e um ataque também muito móvel, né? E isso tem facilitado principalmente com que o Palmeiras jogue sem um camisa 9, né? É a grande carência do elenco do Palmeiras não ter esse camisa 9, mas porém, dentro desse esquema tático que o Abel Ferreira sempre implementa, um 4-3-4, um 3-4-3, às vezes acaba favorecendo também com que o Palmeiras possa jogar sem um atacante, sem um camisa 9, né? Isso é bastante válido frisar também o belo trabalho que o Abel Ferreira tem feito até o momento no Palmeiras. Não, com certeza. E assim, né, o Palmeiras ele também tem um elenco muito robusto também, né? Acho que talvez não tenha um elenco tão estrelado assim como o Atlético Mineiro ou o Flamengo tem, né? Jogadores como Hulk, Gabigol e tal, não tem jogador desse nível talvez, mas é um elenco, cara, que tem peças assim que jogaria em qualquer time do Brasil, mas que não tem tanto nome assim, né? Como é o caso, por exemplo, do Rafael Veiga, que na minha opinião é um dos melhores jogadores de atividade no Brasil, tranquilamente. Né? Você tem ainda o Wesley, que é um rapaz jovem, muito habilidoso, que finaliza muito bem, né? Que é a reserva desse time. Você tem o Danilo, que joga demais. Você vai ter um Gabriel Menino também, que é bom jogador. Você tem na zaga o Gustavo Gomes, tem o Piquerez, aliás, o Palmeiras sempre acertando nessa posição da lateral esquerda, né? Ao contratar. Trouxe o Murilo Cerqueira lá da Rússia, também que é um jogador muito bom, um zagueiro de extrema qualidade. Né? Você tem o Rony, Zé Rafael, você tem o Gustavo Scarpa, você tem realmente várias opções no time, Marcos Rocha na lateral direita. É um time que realmente tem um elenco completo, Palmeiras, em todas as posições, né? É isso que eu acho legal. Não é um time desequilibrado, né? É um time muito equilibrado, que tem as peças certinhas para cada posição, e eu acho que você disse muito bem, né? Principalmente essa questão tática, né? É um time que joga sem o 9, mas ontem, por exemplo, jogou o Rafael Navarro como titular, apesar de não ter marcado os gols, né? Mas ele jogou como titular. Então, assim, o Abel também gosta muito de mesclar também. Tem jogo que ele entra com o Rony e o Dudu, tem jogo que ele bota o Rafael Navarro, né? Agora também chegou de centroavante argentinos. Então, assim, depende muito do jogo. Eu acho que o Abel ele usa uma metodologia de trabalho que é muito boa, né, cara? Que traz muitos frutos, né? E tá no time certo. Eu acho que o Palmeiras tá acostumado com o Abel, né? Os jogadores também gostam do trabalho do Abel, e é uma sintonia entre jogador, torcida, técnico perfeita, né? E isso, quando isso acontece, o que vai acontecer são títulos. É o que o Palmeiras está fazendo, né? É bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil em 2020, campeão brasileiro em 2018, ainda com o Filipão, é bem verdade. Quase foi campeão do mundo contra o Chelsea, né?
acabou dando mole ali, o Luan acabou cometendo pênalti. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando do Flamengo, e também acontece muito mais ainda no Palmeiras agora, que o Palmeiras ainda está numa fase fantástica, né? Mas essa sintonia de jogador e torcida é uma coisa impressionante, e ainda mais com o técnico também desse. O Palmeiras está numa fase muito boa, e é muito legal ver o Palmeiras jogar, de verdade. Eu gosto de ver um futebol rápido, um futebol assim veloz, né? Jogadores como o Rony, Dudu e tal, vindo toque de bola rápido, finalização de fora da área, a bola aérea também é muito boa do Palmeiras, a bola parada com o Gustavo Gomes. Realmente é uma equipe muito bonita de se ver jogar. Eu gosto bastante e, na minha opinião, como eu disse, é o grande favorito da Libertadores esse ano. É isso aí, a nossa análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, fazendo aí um pós-jogo sobre tanto do Flamengo quanto da equipe do Palmeiras. Agora vamos seguir no nosso programa falando de Copa Sul-Americana, começando falando pela equipe do Ceará, que conquistou a sua vaga com uma bela atuação na noite de ontem no Castelão, vencendo a equipe do The Strongest pelo placar de 3-0. Bom, Gabriel, o que você analisa sobre essa partida? Esse jogo eu acertei o palpite ontem. Eu falei que ia ser 3-0 Ceará. Cara, a vitória é muito, muito importante e já esperada já do Ceará, né? O Ceará conseguiu fazer o resultado lá na Bolívia ao vencer por 2-1, veio aqui pro Castelão apenas para cumprir tabela, na minha opinião, porque o The Strongest é um time muito inferior ao Ceará. O The Strongest é aquele time tradicional, né, boliviano, que usa a altitude a seu favor, né? Tô aqui ganhando o Atlético Paranaense sendo por 5-0, mas jogando fora de casa, se tiver 3 vitórias na vida jogando fora de casa, é muito The Strongest, né? Então, assim, o Ceará conseguiu uma grande vitória por 3-0, se garantiu na próxima fase. Muito bonita também a festa que a torcida do Vozão fez lá no Castelão, né? O técnico Marquinhos Santos, que veio para substituir o Dorival, está fazendo um bom trabalho também no Ceará, né? O Ceará vem de bons resultados, né? Então, assim, você vê nas estatísticas o domínio que o Ceará teve da partida, né? Foram 29 finalizações durante o jogo todo, 58% de posse de bola. Então, assim, o Ceará foi muito melhor do que o The Strongest, conseguiu uma grande vitória e está nas quartas de final. E agora aguarda o São Paulo, né? O São Paulo que está vindo aí, deve eliminar o Católica mais tarde hoje. Aliás, já adianto para o torcedor São Paulino que o São Paulo vai eliminar o Católica hoje, porque é um time muito melhor. Então, assim, o Ceará tá jogando futebol bonito e vai ser interessante ver esse duelo Ceará contra a equipe do São Paulo, né, cara? Eu tô animado, pra ser bem sincero. Eu acho que vai ser um confronto todo em aberto, vai ser um confronto muito interessante e tô animado. E esse time do Ceará, que é um time realmente com jogadores também muito bom, né, cara? Tem o Vina, você tem ainda o Vitor Luiz, aí, jogador do Palmeiras, né, que fez um dos gols ontem. Você tem também os jogadores como o centroavante Kleber, você tem também ainda o Zé Roberto, né, o Mendonça, que joga demais. Então, esse é um time muito interessante e fiquem jogando no Ceará, hein, que o Ceará vai dar trabalho nas quartas de final pro São Paulo. E é um time bastante ofensivo, né, Gabriel? Se a gente analisar, jogou ontem no 4-2-3-1. Se você tem o Speed Mendonça, que dá essa dinâmica na linha de frente com a velocidade, tem o Lima de centroavante, um time extremamente ofensivo e que está jogando muito bonito dentro da Copa Sul-Americana. E eu já te faço a pergunta, Gabriel, para você, aonde o Ceará pode chegar dentro da competição? Olha, eu acho que o Ceará não entra como favorito contra o São Paulo, pelo contrário, né, o time do São Paulo, por ser um time maior que o Ceará, com todo respeito ao Ceará, eu acho que o São Paulo é o favorito, então é um time melhor também, mas o Ceará até agora está surpreendendo a todos, e inclusive é o time de melhor campanha da Sul-Americana, até agora venceu todos os jogos, são 8 jogos, 8 vitórias, assim, para a equipe do Ceará, impressionante a campanha que vem fazendo o Ceará, e cara, tem condições sim de chegar e de eliminar o São Paulo, tá? Eu acho que é um confronto em aberto, eu acho que essa Copa Sul-Americana está tudo em aberto, qualquer time pode ser campeão de verdade, e eu acho que o Ceará tem condições sim de, quem sabe, chegar à final e ser campeão. Eu não descartaria o Ceará, não. Aliás, eu não descarto nenhum time brasileiro em nenhuma competição internacional nesse momento. Todos, né? Pegando Libertadores e Sul-Americana. Eu acho que o Ceará tem condições, sim, de chegar até a final e, quem sabe, aí conquistar um título que seria uma coisa impressionante, né? A Chape, né, foi campeão, apesar de ser toda envolvida naquela situação, mas chegou à final com aquele time fantástico também. Então, assim, o Ceará tem totais condições aí de ser campeão e pode chegar sim, cara. Eu não descarto o Ceará, não. É isso aí. Temos recados de que acompanha o nosso Connect Sport nesse momento. Renato Sanches, futebol da América do Sul está desnivelado, brasileiro superior. Exatamente, Renato, é o que a gente tanto tem falado aqui dentro do nosso programa. Os times brasileiros têm hegemonia tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana. E tirando os times brasileiros, a gente às vezes vê o futebol argentino também chegando, mas a gente vê até o momento o futebol brasileiro, os times brasileiros se sobressaindo, tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana. Pode falar, Gabriel. Não, e assim, a gente está falando, falando dentro do comentário do Renato aí, o River Plate ontem caiu pro Vélez, cara. O tão poderoso River Plate, que todo mundo falou que esse ano o River
ia vir com tudo, ia ganhar Libertadores e tal, não sei o quê, e caiu pro Vélez. Então, assim, acho que a Libertadores hoje tá a Copa do Brasil, né? Eu acho que vai ser uma final brasileira de novo. Quem passar de Flamengo e Corinthians deve pegar, na minha opinião, o vencedor de quem passar de vencedor entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu acho que a final tá entre esses quatro aí, e vai ser muito interessante, cara. E o futebol sul-americano parece que hoje é mais futebol brasileiro, né? E a Conmebol tá criando um problema, porque tá virando uma Libertadores do Brasil, né? Essa que é a verdade. Então acho que a Conmebol vai ter que começar a se mexer aí, porque a situação tá estranha realmente, e se continuar do jeito que tá, os próximos anos vai ser só brasileiro ganhando e só final de brasileiro. Essa que é a verdade. Vai acabar arrematando a Conmebol querendo para afunilar mais a competição, voltar a trazer os times mexicanos para disputar a Libertadores, para É, quem sabe poder então tirar um pouco essa hegemonia do futebol brasileiro. americano, né? Pois é, Bom, Gabriel, agora exatamente. vamos falar de um time que, infelizmente, um time brasileiro que foi desclassificado na Copa Sul-Americana, que foi o Santos, o Deportivo Táchira, até saiu na frente, joga na Vila Belmiro. O Santos, com um a menos, buscou empate, porém, nas penalidades, o Santos acabou perdendo pelo placar de 4-2 e o Deportivo Táchira, da Venezuela, garante a sua vaga para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. Realmente uma lástima o que aconteceu ontem. Agora vamos falar aqui realmente do lado ruim, né, dos brasileiros ontem. Um vexame, na minha opinião, com todo respeito à torcida do Santista, mas que a torcida do Santos concorda comigo, um vexame do Santos. Você não pode ser eliminado em casa por Desportivo Táchira. Um time do tamanho do Santos, um time que é campeão mundial, um time que teve Pelé, Neymar, né, teve Diego, Robinho, Ganso e lá mais atrás Coutinho, Pepe. Então, assim, é um time gigante no futebol brasileiro. Para mim, o Santos é a maior equipe do Brasil, assim, em termos de tudo, né? Em termos de história, de título, camisa. Você sempre ser eliminado em casa por Desportivo Táchira, realmente é uma lástima o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. O Santos não jogou bem, né? Tomou um gol logo no primeiro tempo com o gol do Antônio Uribe. Aí teve o Rodrigo Fernandes que foi expulso no final do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, até que mesmo com a menos, conseguiu pressionar o Táchira, conseguiu fazer o gol com o Marcos Leonardo aos 24 minutos do segundo tempo, só que aí nos pênaltis, aí não deu certo, né? O Ricardo Oliveira não, desculpa, Ricardo Oliveira, Ricardo Goulart acabou perdendo o pênalti, bateu muito mal, né? O outro jogador do Santos, que eu não me recordo o nome, também perdeu o pênalti, se não me engano, acho que foi o Lucas Braga, se eu não me engano. Então, assim, um resultado muito ruim do Santos, muito difícil. Não, desculpa, foi o Lucas Barbosa que perdeu o pênalti. Isso. Muito ruim mesmo, um vexame do Santos, uma pena, e o Santos, cara, precisa abrir o olho, né? Pelo que a gente viu aí, segundo informações, o Fabian Bustos vai ser demitido, né? Inclusive o Edu Dracena já pediu a demissão dele, né? O dirigente do Santos. Deve ser demitido. O Santos realmente teve um começo muito bom no Brasileiro, chegou até a liderar, se eu não me engano, lá na terceira rodada, depois caiu muito, já são agora 6 jogos sem vencer dentro de casa, né? Veio de uma sequência tenebrosa, né? Perdeu para o Flamengo no sábado, tinha perdido para o Corinthians na outra semana na Copa do Brasil por 4-0, né? Tinha empatado com o Corinthians também, já são uma sequência realmente aí de muitos jogos sem vencer, né? A última vitória do Santos, vou até pegar aqui também, faz um tempinho já, inclusive, né? A última vitória do Santos tinha sido no jogo contra o Juventude no dia 14 de junho, ou seja, faz quase um mês que o Santos não vence. De lá para cá a equipe realmente não conseguiu vencer, jogando dentro de casa, então a sequência ainda é maior sem vencer. O Santos também está numa situação complicada e precisa abrir o olho, tá? Precisa abrir o olho, agora focar totalmente no Brasileirão, precisa focar no Brasileiro o Santos, para não se complicar. O Santos está numa posição ainda tranquila, no 10º colocado com 19 pontos, mas é aquilo, né? Tem que começar a abrir o olho para não ficar numa situação complicada e não chegar no final brigando para não cair. Eu acho que o Santos tem time para se recuperar, tem time para ficar no meio da tabela pelo menos, mas é aquilo, cara, começar a abrir o olho, porque você começa a perder confiança, você começa a perder, aí é eliminado em casa, perde jogos em casa, isso vai tirando a confiança da equipe, então, e do torcedor também, né? Então, realmente, o Santos tem que voltar a vencer, voltar a jogar bem e ter que mudar o astral lá na Vila Belmiro, né? É isso que precisa. Eu acho que talvez uma mudança de técnico, né? Uma mudança de áreas para o Santos pode ser muito bom. E agora o Santos tem que tentar achar um técnico que conhece a equipe, que conhece o clube e tentar voltar aquela energia jogador e torcida que eu tanto estou falando hoje. E eu acho que o Santos tem tudo para tentar fazer isso, cara. Bom, Gabriel, já pegando um gancho rapidamente na sua pergunta, do seu comentário final, é claro que aqui no futebol brasileiro, a cultura do futebol brasileiro, a gente não precisa falar, todo mundo sabe, é uma cultura de resultados. E agora o novo técnico do Santos chegando, provavelmente se especula-se em Odair Hellmann, com passagem por Internacional e Fluminense, e recentemente deixou o Al Jaish dos Emirados Árabes. Qual que é o principal fator na sua visão que esse novo técnico do Santos vai ter que chegar para mudar o astral
astral dessa equipe. É claro que tem o fator torcida, o fator do futebol brasileiro ter essa questão, essa filosofia de resultados, e também por ter um elenco enxuto, né? O Santos não tem um elenco vasto. Na sua visão, o que o novo técnico do Santos vai precisar fazer para mudar o panorama da equipe? Eu acho que principalmente o que tem que fazer, caso venha o Odair Helma, que na minha opinião é um baita treinador, gosto muito do Odair Helma, eu acho que ele primeiro tem que dar confiança aos jovens, né? Porque o time do Santos, como você bem disse, é um time que não tem um elenco tão recheado assim de jogadores, né? Então, usa muito a base, né? Jogadores como o Marco Leonardo, o Ângelo, o Ryan, né? Você tem outros jogadores também na parte para defesa. Então, assim, eu acho que ele tem que dar confiança para os jovens, falar, calma, fica tranquilo, entra tranquilo no jogo, entendeu? E se ele fizer isso, cara, o Santos vai dar uma engrenada, porque tem uma base muito boa, tem jogadores muito bons, né? O próprio Marcos Leonardo é um grande jogador, já mostrou isso, inclusive marcou gols ontem, é um jogador muito jovem. O Ângelo já tem o Newcastle querendo fazer uma oferta para ele por 20 milhões de euros. Então, assim, o time é bom e eu acho que está faltando confiança, principalmente aos jogadores jovens, né? O Ricardo Goulart foi uma aposta da diretoria do Santos que não deu certo, né? Ele, felizmente, voltou da China realmente, acho que muito, muito mal, assim, fisicamente, e não está conseguindo acompanhar o ritmo. Ontem perdeu o pênalti. Eu acho que o Léo Batistão é um cara que pode ajudar esses jovens, né? Lembrando que é um cara que já jogou no Santos, um cara experiente, com passagem no futebol europeu, né? Então ele pode ajudar os jovens aí, quem sabe, a desenvolver, então pegar um pouco mais de confiança. E é isso, cara. O Santos, assim, é um time que empata muito, né? É o que eu falo toda vez aqui no programa. É um time que empata muito, cara. É um time que não vai muito longe nos campeonatos de pontos corridos. Né? Na Sul-Americana, pelo visto, empatou 2 jogos, foi eliminado nos pênaltis. Mas assim, se a gente for pegar, empatou com o Corinthians, empatou com o Bragantino, empatou com o Internacional, empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Atlético Paranaense. Então, assim, são muito empates, né, cara? E você, assim, só falei 5 empates. 5 empates são 5 pontos. É melhor você ganhar 2 jogos e perder 3 do que você empatar 5. Você vai fazer 6 pontos. Então, assim, você não pode empatar muito, e o Santos está empatando demais, e isso você começa a ficar no meio da tabela, começa a ficar ali na parte de baixo, quando ele está em 13º, 14º. Então, assim, eu acho que o Odair Helma, quando chegar, tem que melhorar o astral do elenco, tem que dar confiança aos jovens, e eu acho que esse é o principal fator para o Santos poder sair dessa situação. É isso aí, Gabriel. Desculpa pela risada, é que o nosso técnico aqui, o Gabriel Cunha, tá fazendo uns sinais aqui, gesticulando, aí eu olho para ele, às vezes ele faz uns movimentos engraçados. Bom, Gabriel, mas seguindo o nosso Connect Sport, a gente tem recado de quem nos acompanha no Connect Sport dessa quinta-feira. Tá o João Vitor Gomes Soares, colega. E aí, João Vitor? Um abraço aí, obrigado por acompanhar o nosso programa. Lucas Angel, um abraço para os meus amigos do programa, um abraço para você também, Lucas Angel, nosso repórter do nosso Connect Sport. Daqui a pouco tem reportagem dele aí, trazendo informações dos jogos de hoje pela Copa Sul-Americana. Excelente programa, um abraço, meu amigo, muito obrigado por estar acompanhando o nosso programa. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados à nossa programação e todo o nosso conteúdo. Lembrando que hoje, às 7 da noite, tem o podcast com... o podcast Gcast, apresentado por Gabriel GK, um podcast diferenciado sobre o mundo da música. Eu vou estar acompanhando e convido você também a acompanhar esse programa. Bom, seguindo o nosso Connect Sport, a Rede Banda Larga tem um recado no nosso programa. Quer experiência de verdade na web? Vem para a Rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. Bom, agora o recado é para você que está buscando uma internet de qualidade com preço acessível para o seu comércio e para a sua residência. Eu apresento a você a Rede Banda Larga. Gostou do comercial? Quer saber como entrar em contato? Está aparecendo nesse momento o GC da Rede Banda Larga, o contato deles no nosso GC, que é o 11 4210
4412. Repetindo, 11 4210 4412. Se torne mais um entre os 30 mil assinantes da Rede Banda Larga que você não vai se arrepender. A Rede Banda Larga disponibiliza para vocês uma internet de qualidade por um preço acessível. 600 mega por R$100. Não está convencido? A Rede Banda Larga também disponibiliza para vocês a TV na fibra com 90 canais, entre eles o canal 12 que passa o nosso Connect Sport e uma programação diferenciada do consórcio parceiro da Connect Brasil TV. Portanto, não perca tempo, se torne mais um entre os 30 mil assinantes da Rede Banda Larga. Vem pra Rede Banda Larga. Bom, vamos seguir o nosso Connect Sport falando de Copa Libertadores, porque o Fortaleza vai decidir o seu futuro dentro da competição. Hoje, jogando na Argentina, a equipe enfrenta o Estudiantes de La Plata. E, bom, agora vamos começar o nosso pré-jogo falando com você, Gabriel. O que você espera pro jogo dessa noite? Você acredita que o Ceará vai se classificar para as quartas de finais? Nesse momento, o Ceará não, o Fortaleza. O Fortaleza vai se classificar para as quartas de finais ou do Estudiantes se sobressai pelo fato de estar jogando em casa? Cara, eu gostaria de estar mais animado com o Fortaleza, tá? Mas assim, eu acho que hoje o favorito é o Estudiantes, na minha opinião, por jogar em casa, né? Vai jogar no seu estádio, vai jogar em La Plata, né? Então realmente vai ser um jogo muito complicado. O Estudiantes é um time muito grande, é um time que, se não me engano, acho que é 4 vezes campeão da Libertadores, ganhou do Cruzeiro em 2009, né? Com aquele time que tinha o Verón, tinha o Bozelli também, né? Então assim, realmente é um time muito bom. Eu acho que vai ser difícil, né, cara? Mas o Fortaleza tá lá, tá? Ele tá na zona de rebaixamento. Eu acho que isso também, a Libertadores atrapalhou um pouco o Fortaleza no Brasileirão, né? Porque tirou um pouco o foco do Fortaleza e agora tá numa situação complicada. Então, assim, é um jogo difícil. O Fortaleza já tem a escalação definida, né? Tá, o Gabriel, vou dizer aqui o provável time do Fortaleza. No gol é o Marcelo Boeck. A defesa veio com Sebadios, Benevenuto, Tite e Pikachu. Aí no meio campo tem o Felipe, o Hércules, o Lucas Lima e o Capixaba. Aí no ataque o Moisés e o Silvio Romero. Esse é o time do Fortaleza para logo mais. Um time que realmente na Libertadores vem fazendo uma campanha muito boa, né? Vem de bons resultados. E é aquilo, cara, eu acho que assim, o Fortaleza tem condições sim de se classificar, está tudo em aberto, mas eu vejo o favoritismo aos Estudiantes por conta dos fatores de jogar em casa, jogar com o apoio da torcida, né? Vai ter um estádio lotado, sem dúvida alguma, né? O estádio lá é grande, né? O estádio do Jorge Luiz Rich. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil. A equipe do Estudiantes que empatou no meio de semana no Campeonato Argentino contra o Arsenal de Sarandi, mas foi um time reserva que jogou, então, assim, hoje vai vir com o time titular, né? Inclusive está escalado, vamos passar aqui o time do Estudiantes, tem no gol Andurra, a defesa Godoy, Rogel, Lolo e Nogueira, no meio tem o Mais, Jorge Rodrigues e Zucchi, na frente Manuel Castro, Zapiola e o Bozelli, que eu falei que foi o último centroavante lá em 2009, né, na final contra o Cruzeiro, que marcou inclusive o gol de cabeça. Então realmente é um cara muito perigoso, que o Fortaleza tem que ficar de olho nele. Mas é isso, cara, eu acho que o Fortaleza tem sim condições de se classificar, não vou ficar surpreso se o Fortaleza não conseguir se classificar, mas acho que o Estudiantes é favorito, e vamos ver, cara, vamos ver na hora do jogo. Vou deixar aqui meu palpite, eu acho que por tudo isso, tentando fazer uma análise assim, mais profunda do meu palpite, eu acho que o Estudiantes vence pelo placar de 2-0, mas eu vou ficar aqui na torcida para que o Fortaleza consiga a classificação. Bom, Gabriel, eu te pergunto, na sua visão, Fortaleza joga fora de casa, tem um confronto muito difícil jogando contra o Estudiantes de La Plata na Argentina. Nunca é fácil jogar contra adversário argentino, principalmente dentro da Argentina, mas eu te faço a pergunta, na sua visão, qual é o principal caminho que o Fortaleza precisa trilhar para garantir a sua classificação, vencer essa partida e garantir a sua classificação para as quartas de finais da Libertadores? Cara, eu acho que tem que explorar principalmente a defesa do Estudiantes, né? Na minha opinião, os dois zagueiros são lentos. Então, assim, você tem o Moisés e o Silvio Romero que marcou gols. Eu acho que o Lucas Lima pode ser um cara muito importante, porque hoje a gente fala muito dessa questão, não existe mais camisa 10, né? O Lucas Lima, apesar de não jogar mais como camisa 10, assim, né, em termos de desempenho mesmo, né? Mas ele ainda tem essa característica. Então, se ele tiver num dia bom, ele pode enfiar uma bola para o Moisés, ele pode enfiar uma bola para o Silvio Romero, né? O Pikachu também é um cara que vai ser muito importante para a equipe do Fortaleza. Então, assim, eu acho que o Fortaleza passa muito pelo dia do Lucas Lima e do Pikachu, na minha opinião. Se esses dois jogadores estiverem no dia bom, estiverem no dia inspirado, aumenta a chance do Fortaleza se classificar, porque são dois jogadores que podem fazer diferença, né? Então eu acho que muito isso também, e o centroavante também, tem que estar no bom dia para botar a bola para dentro, né? Principalmente o Moisés e o Silvio Romero que marcou um gol meio espírita no primeiro jogo, né? Então eu acho que esse é o caminho que o Fortaleza tem que seguir para tentar se classificar hoje.
Bom, já vou deixar o meu palpite. Estou basicamente com você, Gabriel. Acredito que vai ser difícil. Acredito que o Estudiantes é um time um pouco mais incorporado nesse momento para garantir a classificação para as quartas de finais da Libertadores. Torcendo muito por Fortaleza para que essa hegemonia do futebol brasileiro continue dentro da competição. Mas eu acredito no placar de 2-1 para a equipe do Estudiantes nessa noite. Bom, vamos. A gente Pode faz falar, o palpite, Gabriel. né, Gabriel? Não, a gente faz o palpite a gente fazendo a nossa análise, né? Não é Exato. torcida aqui, né? Tem que ser sincero, né? A gente vai deixar Exatamente, pra não é todo mundo nenhum aí. desrespeito e Nossa nenhum torcida do demérito com a Fortaleza. equipe do Sim, Fortaleza, mas é baseado no que a gente acha que pode acontecer, né? sim. Analisando o fator das duas equipes. Mas é claro que pelo fato torcedor a gente torce e a gente espera que no nosso Connect Sport de amanhã, que a gente tem vai trazer uma condições, cara, cobertura tem completa condições, nos jogos de hoje, né? o Fortaleza se classifique, né? Sim, com certeza. Tem condições de classificar. Agora resta torcer. Exatamente. Bom, Gabriel, agora vamos seguir falando de Copa Sul-Americana dentro do nosso Connect Sport. Agora vamos seguir falando de Copa Sul-Americana. Falamos de Libertadores, vamos falar de Copa Sul-Americana. Lembrando que hoje o São Paulo decide a sua classificação. Já está em uma longa vantagem entre campo hoje, tranquilo, contra a equipe da Universidade Católica. E o Atlético Goianiense, que precisa vencer no Antônio Ascioli para reverter o resultado da sua derrota por 2-0 no Paraguai, enfrentando a equipe do Olímpia. Nesse momento, quem vai trazer informações desses jogos é o nosso repórter Lucas Angel, que está presente aí assistindo o nosso programa. Vai trazer uma reportagem trazendo todas as informações dos jogos dessa noite na Copa Sul-Americana. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sports. Quinta-feira aí agitada, noite de quinta-feira muito agitada aí para times brasileiros, para os torcedores brasileiros, né? Temos mais 2 times aí competindo, disputando uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Temos aí São Paulo e Universidade Católica fazendo a reedição da final da Copa Libertadores 93, né? Quando o São Paulo se sagrou campeão pela segunda vez, rumando aí ao seu segundo título mundial. Foi justamente contra a Católica, adversário de hoje, que já foi, é bem verdade, um time mais difícil, uma equipe mais complicada. Hoje tá um time mais frágil, né, em relação aos anos anteriores. O São Paulo, que vem de uma boa vantagem, ganhou o primeiro jogo lá no Chile por 4-2, naquele jogo maluco. Tivemos 3 expulsões pro lado tricolor. O São Paulo vem muito focado, né? O time treinado pelo Rogério Ceni busca o seu segundo título da competição, né? O Rogério, que já tinha sido campeão como jogador lá em 2013, né? Levantou o troféu, agora busca o título como técnico. O São Paulo querendo fazer história novamente, avançar às quartas. O São Paulo, do técnico Rogério Ceni, que vem escalado, provável escalação da seguinte maneira, né? Jandrei no gol, Diego Costa, Miranda e Léo fazendo trio defensivo. Na ala direita, Rafinha, com Patrick, Gabriel Neres e Igor Gomes, né, no meio de campo. E Reinaldo fechando o meio de campo ali na ala esquerda. No comando de ataque temos o Éder e o Luciano, né? O garoto, que não é mais garoto, o Luciano, que promete aí fazer bastantes gols aí pro São Paulo. O São Paulo que se enfrenta hoje a Católica em busca precisa de um empate até uma derrota por 1-0, por um gol de diferença, serve pro tricolor paulista, que ele se garante nas quartas de final da competição. O outro time brasileiro que joga nessa noite pela Sul-Americana buscando uma vaga também é o Atlético Goianiense, né? Justamente o rival do São Paulo na última rodada do Brasileiro. O Atlético Goianiense que perdeu, né, no final de semana em casa pro São Paulo no Brasileiro, e aí vem de um resultado ruim, né, no último jogo, mas hoje tem tudo para reverter o resultado contra o Olímpia do Paraguai, né? O Olímpia, que no primeiro jogo dessa fase de mata-mata das oitavas de final da Sul-Americana, venceu o Atlético Goianiense semana passada por 2-0 no Paraguai, e hoje o Dragão, né, o time goiano precisa reverter, precisa pelo menos ganhar de 2 gols de diferença se quiser levar a disputa pelo menos para os pênaltis, né? Pensando aí numa classificação para as quartas de final. O time é comandado pelo técnico Jorginho e vem da seguinte maneira, né? Escalado: Ronaldo no gol, Rainer, Edson, Ramon e Jefferson formando o quarteto defensivo. No meio-campo temos Baralha, Marlon Freitas e Wellington Rato. E no ataque temos Ayrton, Léo Pereira e Diego Churin no comando do ataque. O Atlético Goianiense, que busca uma classificação aí para fazer história para o seu torcedor, vai jogar hoje antes de casa cheia em Goiânia e precisa de um resultado um pouco difícil, mas não impossível para esse time do Atlético, que está muito bem na temporada, tem feito uma Sul-Americana muito boa e tem tudo hoje para conseguir pelo menos
vencer por 2-0 e levar para os pênaltis a competição. Lembrando que quem vencer daí de Olímpia, de São Paulo e Universidade Católica pega o Ceará, e quem passar de Atlético Goianiense e Olímpia pega o Nacional do Uruguai, né? O time uruguaio que classificou na terça-feira, passando a União Santa Fé da Argentina, e é mais um grande possível gigante aí na rota do Atlético Goianiense. Volto com vocês do estúdio, quero saber quais são as expectativas de vocês para o jogo de hoje à noite. Temos brasileiro vivo na disputa. Lucas Angel, voltando com vocês para Connect Sport São Paulo. Um abraço. Um abraço ao nosso repórter Lucas Angel, diretamente de Rondônia, trazendo as informações dos jogos dessa noite pela Copa Sul-Americana. Antes da análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, temos recados de quem acompanha o nosso programa. O Rian Pastel, boa tarde, sucesso a todos. Valeu, Rian, um salve especial pro Rian, um abraço, diretamente de Belém do Pará. Aí, ô Gabriel, enquanto rolava a reportagem aqui, ele mandava mensagem pro meu irmão pedindo um salve. Tá acompanhando o nosso Connect Sport, diretamente do Belém do Pará. Valeu, Rian, um salve aí, um abraço, muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Aí o Renato Sanches, Fortaleza não tem planejamento no brasileiro, indo pro buraco, porque se tem, Fortaleza não tem planejamento no brasileiro, indo pro buraco, porque se tem, bom time. Exatamente, Renato, é o que a gente falou, né? Fortaleza precisa melhorar também o seu desempenho dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, Gabriel, agora o assunto é Copa Sul-Americana e vamos começar analisando a equipe do São Paulo, que joga nessa noite contra a equipe da Universidade Católica no Morumbi, com uma larga vantagem e deve se classificar nessa noite, né? Com certeza, o São Paulo realmente conseguiu fazer. Aliás, se não fosse o juizão, né, teria feito um placar ainda maior, na minha opinião, no jogo de ida. Inclusive, o Morumbi vai estar lotado hoje, mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo de logo mais, então realmente o torcedor São Paulino está animado, está empolgado com o time, e hoje acho que é um jogo mais de festa, assim, pro São Paulo, mas é aquilo, né, cara, não existe mais o gol fora de casa, né, então se a Universidade Católica vence por 2-0, é pênalti, mas acho que isso não tem a menor chance de acontecer. O São Paulo deve vir aí com o Jandrei, Diego Costa, Miranda, Léo e Rafinha, Patrick, Gabriel Neves, Igor Gomes, Reinaldo, Éder e Luciano, né? Então um time meio mesclado, com jogadores que são titulares, outros não. Então eu acho que o Rogério Ceni soube escalar bem essa equipe e vai pegar um Católica que tem o seu principal jogador, e os jogadores como Tapia, né, o Franzalida, que está lá há muito tempo, o Isla, né, que jogava no Flamengo até esse ano. Então, assim, eu acho que é um jogo muito difícil para o São Paulo, em termos, assim, difícil não, desculpa. Um jogo muito tranquilo pro São Paulo, né, em termos de dentro do campo mesmo. Eu acho que o São Paulo tem um time muito melhor do que a equipe do Católica e vai jogar em casa. E aquilo, né, cara? Eu acho que hoje é um jogo pra fazer festa, torcida, pra lotar o Morumbi mesmo, pra ter aquele incentivo do torcedor. E eu acho, cara, que essa Copa Sul-Americana, na minha opinião, tá pintando aí, quem sabe, uma final entre São Paulo e Inter, que na minha opinião seria uma final histórica, né? Até pelo chaveamento também e pelos adversários que esses dois vão enfrentar, tá muito na cara para mim que essa final pode ser entre São Paulo e Inter, uma final de Libertadores, né, em 2006, pode ser na Sul-Americana, e eu acho que talvez, tomara que esses dois consigam, que seria uma final realmente histórica, na minha opinião, e vamos ver, cara. O São Paulo para mim, o grande favorito a ganhar essa Sul-Americana, por ter uma camisa muito grande, por ter um time muito bom, por ter um chaveamento mais tranquilo também, né? Se pegar fácil, pega o Ceará. Se passar do Ceará, vai pegar, se eu não me engano, agora eu esqueci que o São Paulo pega na semifinal, mas é um time mais tranquilo, assim. Acho que é o Nacional do Uruguai, se eu não me engano, pode pegar na semifinal ali, ou o Olímpia, né? O Atlético Goianiense. Então eu acho que o chaveamento do São Paulo é mais tranquilo, e o São Paulo hoje é o jogo para estar tranquilo e conseguir uma grande vitória e se classificar para as quartas de final. Placar para essa partida? Eu acho que jogando em casa, o São Paulo tem tudo para fazer um placar elástico. Eu acho que o São Paulo vence pelo placar de 3-0. Quer gols também? Fica à vontade. Aí sim, vou botar um gol do Luciano, um do Éder e um do Patrick, né? Olha só, arriscou com firmeza, né? Então eu vou 2-0 São Paulo, acredito que vai jogar num ritmo um pouco mais cadenciado, vai garantir sua classificação, vai vencer no Morumbi. Eu acredito que gols do Patrick e do Luciano, e o São Paulo se classifica aí para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. Bom, Gabriel, pode falar. Tem muito desfalque, né, Gabriel? Não, é só para falar aqui uma coisa, o São Paulo tem muito desfalque, né? O Gabriel Sara no jogo, o Alisson, o Arboleda, o Igor Vinícius, o Caleri, o Rodrigo Nestor. Então, realmente, são muitos desfalques para o time do São Paulo, mas acho que isso não vai fazer diferença, não, porque o São Paulo, mesmo jogando com o time reserva, tem um time melhor. Exatamente. Bom, Gabriel, a gente falou de um time... Gabriel? Pode prosseguir. Desculpa, uma informação que saiu agora aqui, que eu acabei de ver aqui no Globo.com, o Fábio Bustos foi demitido pela diretoria do Santos, tá? O treinador argentino não comanda mais o Santos,
e acabou de ser demitido agora, 10 minutos atrás, então a informação aqui, em primeira mão, está fora do Santos, o Fabian Bustos. É isso aí. Com certeza daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o mercado da bola, mas é isso a equipe do Connect Sport, trazendo informação em primeira mão para quem nos acompanha. Bom, Gabriel, a gente está falando de Copa Sul-Americana, a gente falou do São Paulo que tem uma situação bem tranquila dentro da competição, agora vamos falar de um outro time que não tem uma situação tranquila, precisa vencer nessa noite, reverter o resultado, se quiser garantir a sua classificação para as quartas de finais da competição, que é a equipe do Atlético Goianiense, que jogando no Paraguai acabou perdendo pelo placar de 2-0 e hoje jogando em seu estádio Antônio Ascioli, precisa vencer o Olímpia para garantir a sua classificação. O que você analisa, Gabriel, sobre essa partida? Só uma correção, Gabriel, para esse jogo, a diretoria do Atlético Goianiense mandou o jogo para o Serra Dourada, que é um estádio maior, né? Muito maior do que o Antônio Ascioli. Então o jogo será no Serra Dourada e com casa cheia, talvez. Eu estava vendo aqui, acho que a torcida do Atlético Goianiense deve encher o estádio deve estar lotado. E vai ser um jogo muito interessante. E eu acho que o Atlético Goianiense tem condições de virar, cara. O Atlético Goianiense realmente encarou uma pressão muito grande lá no Defensores del Chaco, no jogo de ida, né? O torcedor do Olímpia fez uma festa, assim, muito grande, né, no primeiro jogo. Mas acho que o Atlético Goianiense tem condições, sim, de passar. A gente viu o Inter numa situação também muito parecida, conseguiu jogar para cima do Colo-Colo. Então eu acho que o Atlético Goianiense, jogando em casa hoje, tem condições, sim, de passar. Tem um time melhor do que o Olímpia, na minha opinião, né? O Olímpia que tem como seu principal jogador o Derlis Gonçalves, né, que jogava no Santos. Então, assim, é um jogador muito perigoso, mas o Atlético Goianiense tem um time melhor, tem jogadores de mais qualidade, e eu acho que tem condições sim, e vai passar muito também pelo seu ataque, né? Jogadores como o Elton Rato, como também o próprio Jorginho, vai passar muito pelo seu ataque, se o ataque estiver no dia bom, eu acho que o Atlético Goianiense consegue sim essa classificação. Placar? Olha, eu acho que o Atlético Goianiense vence por 2-0, e nos pênaltis aí, o nosso querido goleiro Ronaldo, né? Vai pegar a 2 e vai conseguir a classificação para o Atlético Goianiense. Pô, cara, você tá lendo a minha mente. Eu ia falar a mesma questão. Eu ia falar 2-0 Atlético Goianiense, que seja decidido nos pênaltis. Tô junto com você e eu acredito que a vitória do Atlético Goianiense 2-0 e o jogo vai ser decidido nos pênaltis e que o Atlético Goianiense possa garantir a sua classificação. Tem mais alguma observação a fazer, Gabriel, sobre essa partida? Eu acho que sim. Eu acho que o Atlético Goianiense é uma equipe que também até agora faz uma Sul-Americana muito boa. Tem jogadores aí como o Elton Rato, como eu falei, o Churinho, jogador do Grêmio, o Jorginho também, que é muito bom, e é uma equipe muito chata de jogar contra, né, cara? A gente sabe disso, a gente já viu esse ano o Atlético Goianiense roubar pontos aí de times importantes, então eu acho que o Atlético Goianiense, se tiver naquilo que a gente estava conversando mais cedo, se tiver naquela sintonia, jogador mais torcida, tem tudo para poder se classificar, e eu acho que consegue essa classificação. É isso aí, e no Connect Sport de amanhã a gente vai trazer uma cobertura completa de tudo que acontecer nessa partida. Bom, Gabriel, agora é o mercado da bola tendo espaço dentro do nosso Connect Sport. Chegou aquele momento que o torcedor que nos acompanha fica bem informado sobre o seu time, sobre contratação e saída. E vamos começar o nosso giro de notícias falando do Ederson, volante brasileiro com passagens por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza. Atuou na última temporada pela equipe do Salernitana da Itália e nessa temporada vai atuar, tá de casa nova nessa temporada que vem, vai atuar pela equipe do Atalanta da Itália. A Atalanta aí anunciando a contratação do volante Ederson. E vamos falar agora do São Paulo. São Paulo pode perder o seu meio-campo Gabriel Sara. Segundo informações, o atleta desperta interesse de West Bromwich e Norwich da Inglaterra. Segundo informações, o valor de ambas as negociações da proposta giraria em torno de 68 milhões de reais. E aí o São Paulo podendo vender o Gabriel Sara aí por um ótimo valor, o atleta que desperta interesse do futebol inglês. Seguindo nosso giro de notícias com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, né, Gabriel? O Witsel, né, foi anunciado no Atlético de Madrid, meio-campo belga de 33 anos, com passagens pelo Borussia Dortmund, né, na China, no Zenit da Rússia também, e jogou no Benfica, aí que fala português, inclusive. É um bom jogador, o Witsel, né, ele que faz parte daquela geração de ouro da Bélgica, né, com Hazard, De Bruyne, Courtois, Lukaku e tal, e faz parte dessa geração, vai estar no Qatar esse ano, então eu acho que foi uma grande contratação do Atlético de Madrid, né, vai ajudar demais esse meio campo, é um jogador de muita qualidade, então tá aí o Witsel, que foi anunciado no Atlético de Madrid. Já no Borussia Dortmund, ex-clube do Witsel, o Borussia Dortmund anunciou a contratação do Haller, né, o atacante ex-Ajax, o jogador de Costa do Marfim, que fez muitos gols, inclusive foi um dos artilheiros da Champions também, quase chegou ali, né, perdeu só por Lewandowski, foi anunciado pelo Borussia Dortmund, ele que vem para substituir o Haaland, que vai para o Manchester City. Então tá até o nome Haller, com Haaland, tá tudo ali, então, tá tudo interligado, uma excelente contratação do Borussia Dortmund, que traz aí o atacante
que é jovem, cabeceia muito bem, finaliza muito bem, sabe fazer o pivô, uma excelente contratação do Borussia Dortmund e que vai substituir, na minha opinião, o Haaland à altura. E seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar do Pedro, atacante do Flamengo, que está vivendo uma grande fase após a partida de ontem com 4 gols, desperta interesse do futebol do exterior. Segundo informações, o Monza da Itália e o Crystal Palace da Inglaterra estaria monitorando a situação do atleta do Flamengo. Pode falar, Gabriel. Não, eu acho que depois do jogo de ontem, acho que vai dar uma aumentada no passe aí do Pedro. E como, né? 4 gols não é todo dia que marca. Acho que não vai ser, vai aumentar pelo menos mais uns 10 milhões de euros aí depois de ontem, né? Que é do jeito que tá. E talvez pode aparecer mais clube interessado no atleta também, né? Até o momento, o Monza da Itália e o Crystal Palace estão de olho no atleta. Quer falar? Eu acho que também o Flamengo, se só fazer acho que se o Flamengo, se o Pedro começar a jogar bem, acho que o Flamengo nem vai querer mais vender o Pedro, né? Vai querer manter ele no elenco, até porque é um cara de muita qualidade e um cara que o Flamengo investiu 14 milhões de euros, né? Exatamente. Bom, e seguindo o nosso giro de notícias, com a notícia já prevista e anunciada com o nosso comentarista Gabriel Sanches, o técnico Fabian Bustos foi demitido do comando do Santos. Bom, lembrando que ele foi demitido após a partida de ontem com a eliminação do Santos na Copa Sul-Americana, a derrota para o Deportivo Táchira nos pênaltis. Agora especula-se que talvez o novo técnico do Santos seria o Dair Helman. Tá aí o Fabian Bustos, nesse momento, sendo demitido no comando da equipe do Santos. Bom, e esse foi o giro de notícias do mercado da bola no nosso Connect Sport de hoje. E chegou aquele momento do nosso programa com o nosso comentarista, Gabriel Sanches. Opa, a técnica faz o sinal. Antes de você, Gabriel, temos recado de que acompanha o nosso programa. Pode ir. Tá aí o Joãozinho Oliveira. É uma vergonha o Santos ser o único brasileiro eliminado até este momento no mata-mata. Exatamente, Joãozinho. É o que a gente tá falando, né, do Santos até o momento, com um time enxuto, com um time com elenco reduzido, e foi eliminado contra a equipe do Deportivo Táchira, que é bem inferior à equipe do Santos, né? E o Santos sendo eliminado da Copa Sul-Americana. Bom, chegou aquele momento do nosso Connect Sport com o nosso comentarista Gabriel Sanches, trazendo tudo o que acontece nas modalidades olímpicas no nosso Connect Sport. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então começar falando hoje do nosso querido Minuto Olímpico sobre basquete, né? Tá rolando um torneio Sub-23 chamado Global Jam, lá no Canadá com o Brasil, Itália, Estados Unidos e Canadá. E o Brasil, que perdeu para o Canadá na terça-feira, venceu ontem a equipe do Itália pelo placar de 72-68. Né? Essa seleção que é dirigida pelo Thiago Splitter, ex-jogador da NBA, né? Ele que passou por Santo Antônio, campeão, aliás, o primeiro brasileiro campeão da NBA em 2014. E o grande destaque foi o armador Iago Matheus, jogador do Flamengo, que terminou a partida com 28 pontos. Né? O Brasil volta à quadra hoje às 3 horas da tarde contra os Estados Unidos. E amanhã eu trago também quem foi o grande vencedor sobre esse jogo. Já falando agora de vôlei de praia, né? Tá rolando a etapa do circuito mundial lá em Gstad, né? E o Brasil aí tá com os representantes. E no feminino, todas as duplas até agora conseguiram vitórias, né? A dupla Duda e Ana Patrícia conseguiram vencer, aliás, as atuais campeãs do mundo, Bárbara Seixas também e Carol Solberg, Maria Elisa e Fernanda e Tayane e EG conseguiram vencer, estão apenas uma vitória de garantir nas oitavas de final. Já no masculino, Renato e Vitor Felipe e Bruno Schmidt e Simon caíram para a repescagem, vão ter que disputar a repescagem para tentar chegar até as oitavas de final e vamos torcer para que eles consigam. Já na Eurocopa Feminina, que começou ontem, né, mais de 70 mil pessoas lotaram o Old Trafford, do recorde de público no jogo de futebol feminino na Inglaterra, e viram a Inglaterra vencer a seleção da Áustria pelo placar de 1-0, né, na estreia da Eurocopa. Realmente um público muito maneiro nesse estádio. E o que é mais legal, né, Gabriel? Em 2005 teve uma edição também da Eurocopa Feminina, e ao todo, né, só naquela competição toda, tínhamos 80 mil pessoas. Só no jogo de ontem tinha 70 mil e já tem mais de 500 mil ingressos vendidos para toda a competição. A gente vê a evolução e como as pessoas estão começando a acompanhar mais o futebol feminino. E que legal, né? Eu fico muito feliz, que realmente, eu gosto demais de assistir. Eu vejo muito e acho muito legal as meninas aí dando a vida. E eu acho que é muito importante também. A gente tá falando sobre isso, e aqui no Brasil a gente está fomentando cada vez mais isso, para que a modalidade cresça cada vez mais e que o Brasil se torne uma potência mundial, né? Que já foi um dia, inclusive. Né? Então, continuando aqui, a Inglaterra venceu por 1-0 ontem, e hoje, às 4 da tarde, tem o segundo jogo entre Noruega e Irlanda do Norte, e amanhã também eu trago mais aí sobre a Eurocopa Feminina para vocês. Já no torneio de Wimbledon, né? Hoje tivemos aí a semifinal, e a jogadora da Tunísia, né? A Ons Jabeur,
venceu a Tatiana Maria, alemã de 34 anos, que é de posição número 103 do ranking, que disputou a semifinal de Grand Slam pela primeira vez na vida, né? Ela que já é mãe de 2 filhos, já conseguiu fazer uma campanha fantástica em Wimbledon, mas infelizmente acabou caindo na semifinal para a Jabeur pelo placar de 2-7-1, né? E a tunisiana que está conseguindo a grande classificação e deve enfrentar a jogadora do Cazaquistão, Rybakina, na final que deve acontecer no sábado, né? Já falando aí agora da Liga das Nações de Vôlei, o Brasil hoje às 6 da manhã venceu a equipe do Canadá por 3-7-0. Em 1 hora e 27 minutos, o Brasil passou o trator com parciais de 25-18, 25-19 e 25-16. O Brasil, com esse resultado, se garante matematicamente na próxima fase da Liga das Nações, nas quartas de final, e o Brasil volta à quadra na madrugada de amanhã, às 3h40 da manhã, vai enfrentar a seleção da França, que é atual campeão olímpico, tem o Ningapet, né, que é um grande jogador, então vai ser uma parada dura para o Brasil, e amanhã também eu trago quem ganhou esse grande jogo entre Brasil e França. E só para fechar também, né, surgiu a notícia agora que talvez aí, com o sucesso que teve, né, o circuito do surf aqui no Rio de Janeiro, em Saquarema, pode ser que o Brasil receba a WSL finais, né? Que é a disputa da grande final, e quem sabe o Brasil não consiga trazer essa final para cá, para a gente ver algum brasileiro ser campeão mundial de surf dentro de casa, dentro lá das areias de Saquarema, e vamos torcer para que a gente consiga trazer essa etapa final aqui para o Brasil. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje, e amanhã eu volto com muito mais notícias sobre os esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. O esporte olímpico que nunca para, né? Em informações de excelência, de extrema qualidade, com o nosso comentarista, Gabriel Sanches. Bom, antes de encerrar o nosso Connect Esporte, temos recados. Hoje tem bastante recado, né, Gabriel, no programa de hoje. A galera assistindo em peso. Tá aí o Joãozinho, Alex Teixeira está livre no mercado. E aí, cairia bem em qual time? Exatamente, Joãozinho. Bom, na minha opinião, ele poderia cair bem em alguns times aqui do futebol brasileiro. A gente já noticiou ele aqui no Mercado da Bola, né? Na minha visão, ele poderia cair bem no Santos, no Vasco da Gama, né? Cairia muito bem no mercado do futebol brasileiro. Na minha visão, principalmente analisando, eu acredito que talvez num Cruzeiro, talvez no Vasco e no próprio Santos ele cairia bem nesse momento. E para você, Gabriel? Então, surgiu até uma informação, né, Gabriel, de que o Vasco estaria em negociações com o atleta, mas esbarrou em questões salariais. Então, assim, o Vasco quer tentar repatriar o Alex Teixeira, que é vascaíno, é cria do Vasco. Então, quem sabe nos próximos dias aí não tá rolando uma movimentação no São Januário para o Alex Teixeira voltar para casa, voltar para Colina. É isso aí, pode ter certeza que tudo que acontecer nessa negociação a gente vai atualizar aqui dentro do nosso Connect Sport. Bom, com essas informações estamos encerrando o nosso Connect Sport de hoje, agradecendo muito a você, Gabriel, pelas suas análises, pelo conteúdo que você fez no Maracanã e pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, Gabriel, tamo junto. Realmente foi um programa muito legal hoje, uma pena que o Daniel não conseguiu participar com a gente, né? Acabou saindo, né? É uma pena, mas faz parte, acontece. Mais que ele esteja com a gente amanhã. Que a internet dele ajude ele. Alô, banda larga, vamos ajudar o Daniel aí, que a situação tá difícil lá pra ele. Mas é isso, tamo junto e até amanhã. Abração. É isso aí, um abraço, Gabriel. Agradecendo também ao Daniel Godoy, né, nosso comentarista, que teve um problema no notebook, teve um imprevisto e não conseguiu participar no nosso Connect Sport. Tenho certeza que amanhã ele tá de volta, mandando um abraço aí para ele, que também tá todo dia participando do nosso programa. E agradecendo a todos vocês que acompanhou o nosso Connect Sport dessa quinta-feira. Obrigado a você que interagiu conosco. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nas nossas redes sociais, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso conteúdo e à nossa programação. Lembrando que hoje, às 8 da noite, tem o podcast às 6 da noite, exatamente, às 6 horas. Às 7 horas, melhor dizendo, aqui a produção corrigindo, às 7 horas da noite, tem o podcast, o Gcast, apresentado por Gabriel GK, um podcast diferenciado do mundo da música. Eu vou estar ligado nesse programa e convido vocês também a acompanhar esse podcast. E desejando a todos vocês uma excelente tarde. Amanhã estamos de volta a partir do meio-dia com o nosso Connect Sport. Tchau, tchau.